Olá, turma, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Bom, hoje nós vamos iniciar com natureza e sociedade. Em natureza e sociedade, nós estávamos estudando sobre o tempo, né? Sobre o dia, a noite, o que nós observamos no céu quando está claro e quando está escuro. Agora, na página 42, nós vamos aprender que o dia é dividido em partes e possui nomes diferentes, né? Manhã, tarde e a noite. Vocês terão que desenhar, né? O que vocês costumam fazer em cada período do seu dia. Nesse primeiro quadro, o que você costuma fazer pela manhã? É estudar, fazer as lições? Então, vocês terão que desenhar isso. E à tarde? Você costuma brincar? E à noite, assistir TV e depois dormir? O que vocês fazem durante, né, essas 3 fases do dia? Bom, e os animais e as plantas? Como será o comportamento desses seres vivos durante o dia? Vamos aprender? Então, eles costumam ser diferentes dependendo do período do dia, né? Nós, seres humanos, nós somos diurnos, ou seja, nós fazemos nossas atividades de dia e de noite dormimos. Mas existem seres vivos que têm comportamento ao contrário. Nós vamos estudar um pouquinho mais. Olha lá o que o texto está falando. Os animais que são mais ativos durante a manhã são chamados de diurnos, como a gente, né? Já os animais que são mais ativos durante a noite são chamados de noturnos. Eu não sei se vocês lembram, mas no dia do animal de estimação tinha alguns animais que eram noturnos, certo? Olha só, o macaco se movimenta e se alimenta com maior facilidade durante o dia. Então, ele é um animal diurno. Já a coruja costuma dormir durante o dia e aproveita a noite para caçar e se alimentar. Então, a coruja já é um animal noturno, muito bem. Então, ela é mais ativa durante a noite. Dependendo do período do dia, algumas plantas também mudam de comportamento. Vocês sabiam? As flores da planta 11 horas, essa roxa, só se abrem durante o dia. Já as flores da planta dama da noite soltam um perfume forte durante a noite. Então, olha só como os comportamentos vão mudando, né, de acordo com o animal, de acordo com a planta. E isso tudo, pessoal, é devido, né, ao processo de evolução desses seres vivos, certo? Então, tem alguns animais que se adaptaram a ser mais diurnos e outros a noturnos. Agora nós vamos observar, pintar e depois escrever os nomes dos animais noturnos e os animais diurnos, tá bom? Que estão indicados aqui em cima deles, né? Que está em roxo. Então, vamos tentar ler o que está escrito e identificar qual animal que se trata, tá? E depois, na nossa aula online, nós vamos conversar um pouco sobre cada um desses animais, né? E se vocês também conhecem qual é esse comportamento que o animal tem durante o dia e durante a noite. Tudo bem, pessoal? Então vamos tentar fazer a leitura sozinhos, tá? Para identificar. E depois vocês vão reescrever. Pode ser com letra de forma mesmo, tá? Embaixo de cada animal. Finalizamos natureza e sociedade, agora vamos para a língua portuguesa. Na página 50, a escritora Rosiane Moray fez uma receita para espantar a tristeza. Uma receita para espantar tristeza? Será que é uma receita mesmo ou seria um poema?
Então, vamos prestar bastante atenção na leitura para a gente identificar se tem as características de receita ou poema. Vamos lá? Receita para espantar a tristeza. Faça uma careta e mande a tristeza para longe, para o outro lado do mar ou da lua. Vá para o meio da rua e plante bananeira, faça alguma besteira. Depois, estique os braços, apanhe a primeira estrela e procure o melhor amigo para um longo e apertado abraço. Então, pessoal, o texto é uma receita ou um poema? Vocês lembram quais são as características da receita? Então, lembra, a receita precisa ter ingredientes, modo de preparo, quantas porções serve, né? E o poema precisa ter versos, ou seja, essa linha, né, indicada, né? Precisa ter a linha, a estrofe, que é o conjunto de versos, muitas vezes também rimas entre, né, um verso e o outro das palavras, que nós já estudamos em outros capítulos. Então, esse texto é mais parecido com receita ou com poema? Vocês terão que responder aqui. Na 2 está pedindo para vocês assistir um vídeo do Quintal da Cultura, né? Que também está falando do poema da Rosiane Murai. E depois eu vou pedir para alguns alunos, né, recitar, ou seja, falar este texto da Rosiane, Receita para Espantar a Tristeza. Então, eu vou fazer junto com vocês, tá? Devagar, tranquilos, não precisam ficar nervosos, bom? E na quarta questão, número 4, né? Vamos copiar o verso que você mais gostou no espaço abaixo. Então, lembra que eu falei para vocês qual que é o verso, né? Aquela linha. Então, vocês terão que copiar aqui, colocar aqui, certo? Muito bem. Bom, encerrando língua portuguesa, vamos para matemática. Na aula passada de matemática, nós vimos, né, as preferências de vocês desses 4 esportes: o futebol, a natação, o vôlei e o basquete. Então, de acordo com aquelas informações, né, que nós fizemos na nossa aula online, nós vamos montar um gráfico. Isso mesmo. E como nós vamos fazer isso? Primeiro de tudo, pessoal, vamos ter que colocar um título nesse gráfico. E como que deve ser esse título? Tem que ser relacionado com o que o gráfico está mostrando. Então, o gráfico está mostrando as preferências, né, dos esportes lá no primeiro ano B, né, os esportes favoritos no primeiro ano B. Então, pode ser até mesmo esse título que eu falei, tá? Pode ser outro também, porém, precisa ter essas informações, né, de acordo com o gráfico, não pode ser nada fora disso, não pode falar sobre paisagem, sobre animais, ou só colocar só o primeiro ano B, tem que ter alguma informação, tá? Para que outras pessoas, quando for olhar o gráfico, olhar o título e já saber do que se trata, senão fica uma coisa muito vaga e a pessoa que está de fora não consegue entender o gráfico, tudo bem? Então, sabemos a importância que o título tem no gráfico. Então, toda vez que nós fizemos um gráfico, precisa ter o título. Muito bem. Bom, agora aqui no gráfico, né, nesse quadriculado, primeiro nós vamos fazer os eixos, né? Vertical, esse que está em azul, está em vertical, e horizontal, esse que está em vermelho. Bom, o eixo que está em vertical, ele representa a quantidade de votos, certo? Então, se o futebol recebeu 2 votos, 3, 4, então aqui precisa estar os números, pulando sempre, eu pulei um quadradinho, né? Começando do segundo risquinho aqui, até o 11, certo?
Então, representa a quantidade de votos. O eixo horizontal está indicando, né, os esportes. Então, aqui futebol, natação, vôlei e basquete. Então, eu coloquei aqui todos 8, porque é um exemplo, tá? Não é a resposta. Vocês terão que colocar a barrinha, né? Essa barra aqui, de acordo com a quantidade. Então, por exemplo, se o futebol, como eu disse para vocês, recebeu 10 votos, então essa barrinha tem que crescer, ser pintada até o risquinho do número 10. Se a natação receber um voto, então ela tem que ser pintada até o risquinho do número 1. Se o vôlei tiver nenhum, então não vamos fazer nenhuma barrinha. E assim por diante. Então temos que prestar bastante atenção na categoria, né? Nos esportes e na quantidade. Tudo bem? E por último, a fonte. Da onde nós tiramos esses dados, né? Então, foi na nossa aula online, nossa turma, na entrevista com a turma do primeiro ano B. Então, esses dados foram tirados de lá, foi a nossa fonte, onde nós tiramos todas as informações. Então, é muito importante. Então, no gráfico, nós precisamos ter o título, né, as informações dos gráficos e a fonte, da onde nós tiramos essas informações, tá? Lembrando que esse é um tipo de gráfico, que está em, em barras, né? Em colunas. Mas existem outros diversos gráficos que nós vamos estudando depois, né? Mais para frente. E aqui, ó, tem uma informação muito importante. Tabelas, o que nós fizemos na página anterior, e gráficos, que nós estamos fazendo hoje, servem para registrar e organizar informações e facilitar a leitura dos dados. Então, ao invés de escrever um texto, né, falando que, por exemplo, Diogo, Lucas, Heloísa votaram no seu esporte favorito como futebol, aí depois falar de todos. Ao invés de colocar um texto, nós podemos fazer tabelas ou também gráficos. E assim, só de olhar, a gente consegue identificar, né? Quantidade teve o futebol, vôlei, natação e assim por diante. Então, é para facilitar essas informações, tá bom? Bom, pessoal, essas são as páginas que vamos fazer hoje. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!